entrar aqui de repente, tá? Sabe o que eu vou falar hoje? Vou falar sobre alergia. Então, quero contar para vocês que a cura da alergia, ou o controle da alergia, sabia que pode estar dentro de você? Pode sim. Eu tive alergia por muitos anos. E era uma alergia, assim, que era respiratória e também era uma alergia de algum alimento que eu comia. Eu não sabia nada do que acontecia. Eu não tinha a menor ideia de onde vinha aquilo. Então, assim, eu comia um monte de coisas e eu não fazia nada de comer assim, um alimento, depois outro, para poder distinguir. Eu não tinha essa ideia. Eu só estava enfurnada na dor. O tempo inteiro eu ficava com dor, chateada, zangada, confusa. E conversava com outras pessoas e todo mundo sentia a mesma coisa. E aí, assim, quando eu tinha alergia, ardia, doía aqui dentro, porque ficava tudo inflamado aqui dentro. Então, assim, era pó, mofo, fungo, e eu ia nos médicos, assim, todo mês. Todo mês eu tinha alergia. Eu tinha 12 alergias por ano. Então, era um por mês. Eu acabava de ficar bem, aí voltava a ficar doente de novo. Quem é que me fazia ficar bem? Os médicos. Os médicos ajudam muito a gente, né? Eles me davam muitos remédios e tal. Mas eu não me conformava com essa questão de você ficar tomando remédio o tempo inteiro. Eu não gostava de tomar remédio. Para mim não era uma solução boa. E eu não conseguia resolver para sempre o problema. Então, assim, todo mundo achava que eu fazia manha, que eu estava querendo chamar atenção, que não era nada daquilo. Só eu sentia tudo aquilo. Então, dentro do meu corpo, quem é que mora dentro do meu corpo 24 horas? Só eu. Então, assim, eu me sentia muito mal, porque só eu podia sentir o que eu estava sentindo. E aí não é bom tomar remédio Alegra D, antihistamínico. Por quê? Aí eu discutia com as pessoas, assim, ó, pra mim, ficar tomando remédio o tempo inteiro já é ruim, mas é o efeito colateral. Sabe, eu me sentia vontade de vomitar, mal-estar, cansada, vontade de ficar dormindo o tempo inteiro. Então, assim, realmente não era uma cura, não tinha uma cura, né? Não era definitivo. E eu sofri isso por muitos e muitos anos. Aí um dia eu falei assim, eu quero acabar com essa história, eu não quero mais ter alergia. Eu vou arranjar uma forma de acabar com a alergia. E aí eu comecei a pesquisar. E aí encontrei uma terapia, se chamava Terapia de Integração Pessoal. Isso foi em Fortaleza, eu morava em Fortaleza, e aí eu falei, eu vou fazer essa terapia. Primeiro, porque eu gosto muito, eu sou psicóloga, né? Então eu gosto de coisas que não duram muito tempo. Por exemplo, uma terapia que não dure muito tempo, porque você ficar o tempo inteiro, todo ano, o ano inteiro, 3 anos, 5 anos, 10 anos, indo com a terapia, isso pra mim, sabe, não batia comigo. Eu falava assim, olha, eu vou te atender em 12 sessões, em 10 sessões, mas eu não quero ficar com você o tempo inteiro. Eu quero que resolva e você aprenda, eu te dou as técnicas para você aprender, e aí você vai e usa em casa. Se algum dia você precisar de alguma coisa, alguma coisa a mais, você volta e eu te ensino novas técnicas e você vai. Eu tenho mais de 30 técnicas. E aí, na psicologia não, fora da psicologia. Na psicologia eu trabalho com a comportamental. E aí, então assim, o que eu fiz? Eu fui fazer essa terapia. E aí eram 22 sessões, eu fiz, e assim foi maravilhoso, trabalhou no inconsciente, eu percebi mais ou menos, porque eu sou psicóloga, eu percebi mais ou menos como é que funcionava, o que tinha mais ou menos dentro, mas eu não queria saber, eu não queria saber de nada. Sabe o que eu queria saber mesmo de verdade? Que me curasse. Aí, tudo bem. Eu passei 5 anos sem ter nada de alergia. Eu ia em quarto que tinha mofo, porque eu era alérgica a mofo, fungo, só não. Sou de jeito nenhum. Então eu era alérgica a mofo, fungo, e aí toda vida que chovia era ruim, porque eu me sentia, né, começava a ter alergia. Toda vida que acontecia um monte de coisas eu ficava com alergia, mas eu não sabia nada disso ainda. Aí tudo bem. Então eu fiquei 5 anos sem alergia, mas voltou tudo de novo. Eu falei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar uma forma de me livrar da alergia. Eu falei, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou
descobrir por que eu tenho alergia às causas emocionais, porque as causas físicas os médicos já me deram, então eu vou começar a descobrir quais são as causas emocionais. Aí comecei a anotar os padrões, porque então eu já era psicóloga. Aí eu comecei a anotar os padrões de comportamentos meus, os padrões de pensamentos, porque as doenças, elas acontecem em um determinado momento. Então, por exemplo, começou ontem a minha alergia, então eu olho o que aconteceu antes. O que aconteceu ontem, anteontem, que eu fiquei zangada? O que foi que aconteceu que deflagrou essa alergia? E aí comecei a anotar os padrões. Ok. Aí depois comecei a perguntar para as pessoas em volta. Me diz uma coisa, quando você tem alergia, como é que é? O que você estava com pensamento em que antes? O que te perturbava? Quais eram os conflitos que você tinha? E aí fui anotando. Ok. E aí continuava com as alergias, né? Aí comecei a observar que alguns alimentos faziam mal para mim. Aí eu comecei a tirar alguns. E aí começou a melhorar. Mas assim, uma alergia que era 100% passou a ser 80%. Não era totalmente, sabe? Não saiu totalmente. Aí eu comecei também a pensar assim, bom, eu quero substituir os remédios. Remédios normais, o Alegra D, o anti-histamínico me faz mal, me deixa com estômago ruim, me deixa mal. Então, antibiótico nem se fala, porque tomar antibiótico eu ficava pior ainda, e aí é muito forte, né, o antibiótico. Aí eu falei, então eu vou arranjar remédios que sejam bons para mim. E aí eu descobri um curso e fui fazer um curso para poder aprender a tomar remédios naturais. E foi dito e feito. Fiz o curso durante 2 anos, apliquei o que eu aprendi durante 2 anos no curso e vejam só, minha alergia nunca mais voltou. Não é uma beleza? Não é uma maravilha? É maravilhoso, maravilhoso ficar sem alergia. E aí, por exemplo, eu costumo tomar muito, o remédio que eu tomo não é mais remédio, é natural, são plantas. E as plantinhas, elas são maravilhosas, sabe por quê? Uma das coisas que o motivo pelo qual eu escolhi tomar esse tipo de planta é que não é a fitoterapia normal. Ou seja, não é pegar a planta e fazer um chazinho, né? Fazer aquele chazinho, tirar, sabe, a cor, faz um chazinho e fica com aquela cor da planta e tal. Não, não é. É um tratamento que você faz, que você retira a sua energia das plantas. Então, é um punhadinho assim, daquela planta, você põe. Aí pega da outra planta, põe, pega da outra plantinha, coloca, pega da outra plantinha, coloca, e sabe o que você faz? Você mistura todas numa vasilha, depois eu mostro pra vocês. E aí você mistura todas numa vasilha, aí você coloca o nome, etiqueta para 14 dias. São 2 doses por dia. Então eu tomo de manhã cedo e tomo de noite. Tem que ser um intervalo de 4 horas entre uma e outra, mas eu posso tomar qualquer hora. Mas o que acontece? Aquele tantinho de plantas, por exemplo, se eu escolhi 12 plantas, tem um punhadinho de casa, então são 12 punhadinhos aqui, sabe o que acontece? Quando a gente vai tirar, só assim, a pontinha do dedo você tira e toma naquela dose. Então não tem efeito colateral nenhum. É maravilhoso. Se você quiser saber mais sobre esse tratamento, entra aqui nos meus stories e coloca seus comentários, tá bom? Depois a gente conversa mais sobre isso.